Hoje é dia 12, né? Senhores, primeiramente boa noite, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina de transferência de calor. Então vamos prosseguir na ementa, nesse curso de férias. Então, estou separando os tópicos mais essenciais, né, que compõem a ementa dessa disciplina. Então, quais são os tópicos da aula de hoje? Nós iremos abordar as configurações cilíndricas, as quais nós já fizemos a dedução, né, daquela equação, e também vamos abordar a configuração esférica. Então, são os pontos de pauta para a aula de hoje. Ok? Aí, da aula 1 à aula 4, finalizamos para fazer a avaliação. Show de bola. Então, o que vocês estão vendo nessa figura inicialmente? É um reservatório, é um vaso de pressão, ok? É um vaso de pressão que é muito utilizado na indústria petroquímica, principalmente, e a característica é que tem um fluido a uma pressão acima da pressão atmosférica, né? Então, existe um processo que tem calor aí dentro, o fluido está bastante aquecido, então, justamente, é um reservatório para armazenar isso, o que está dentro, ok? Então, o que acontece? Nós iremos abordar hoje as configurações cilíndricas. Então, nós vimos na aula anterior que em tubulações industriais, se eu tenho um fluido a alta temperatura, um vapor superaquecido, ele vai ser isolado, né? A tendência é que ocorra o isolamento para manter a temperatura do processo constante em algum processo industrial. Então, utiliza o que? Mantas, não é isso? Mantas. Então, o calor ele vai ser o que? Essa energia térmica em trânsito, ela vai ser o que? Ela vai ser transferida da região interna para a região externa, porque existe um gradiente de temperatura. E a partir desse gradiente de temperatura ocorre esse fenômeno transitório, que é a própria transferência de calor. E a equação a qual nós trabalhamos na aula anterior é essa equação aqui, não é isso? Então, se vocês analisar bem e lembrar também daquilo que eu falei para os senhores, a taxa de transferência de calor vai ser o quê? Proporcional ao diferencial de temperatura e inversamente proporcional a quem? A resistência térmica. Aí, a resistência térmica para uma configuração cilíndrica vai ser o quê? Ln, que é o logaritmo na base E. Logaritmo na base E, que tem um nome. Qual é o nome desse logaritmo? Natural, mas tem outro nome também. Neperiano, né? Muito bem. 2π KL. Então, essa é a resistência térmica, né? Que é preciso vencer para essa energia térmica ela se propagar. Show de bola? Vocês já têm anotado, com certeza, né? Vai anotar de novo só para garantir, né? Só para garantir. Tem toque também, hein? Quem faz isso é porque tem toque. Eu já anotei na folha anterior, mas eu vou anotar de novo, só para conferir se eu anotei mesmo. Ó, eu ganhei mais 5 inscritos aqui. Eu tô com 64. Obrigado, hein? Cada inscrito aí, um ponto. Mentira. Ó, deixa eu ver aqui. 64. Tá bom. Já dá para ser youtuber, né? É o L, é o comprimento. É o comprimento, 2, a condutividade térmica, π e o raio. Beleza? Dito isso, vamos praticar agora. Vamos lá. Um tubo de aço carbono, ele tem uma determinada condutividade térmica e tem o que? Deixe-me colocar aqui. Ó, aço ao carbono, ele tem um diâmetro externo de 10 centímetros e uma espessura de 2 centímetros. E ele está conduzindo o que? Vapor d'água superaquecido. Então, aqui, ó, dentro dessa tubulação, se encontra vapor d'água superaquecido. Show de bola? Então, o que acontece? O que ele me dá de informação a mais? Se a temperatura
da parede interna do tubo é 200 graus centígrados e a temperatura da superfície externa se encontra 20 graus centígrados, ele quer que vocês calculem quem é a perda de calor por metro de comprimento de tubo. Já deu a primeira charada. Quanto que é o comprimento? 1. Ok? Quanto que é o comprimento? 1. Beleza. Então vocês estão vendo aqui uma tubulação e eu vou colocar à vista o corte desse tubo para vocês analisarem. Então o que é que está acontecendo aqui com esse corte? Eu tenho a temperatura interna e a temperatura externa. Eu tenho também o raio interno e o raio externo. E ele quer que calcule essa dissipação de energia térmica para a vizinhança, né? Que esse é o meu sistema, o que está ao redor do sistema é a vizinhança. Ok? Show de bola? Vamos lá. Dito isso, vamos calcular. Solução. Está aqui ele aqui bonitinho. Eu vou colocar os dados aqui ao lado. Dados na questão. O que a questão ela me oferece de informação? Ela me diz que essa espessura que se encontra aqui, ó, é quanto? 2 centímetros. Então a espessura é 2 centímetros. Show de bola. 2 centímetros é igual a quantos metros? 0,02. Muito bem. 0,02 metros. Ele me dá também o diâmetro externo, que é quanto? 10 centímetros. Transformando em metro dá 0,1 metro. O que mais quer informar? A questão me dá? Ela me dá o quê? Eu anotei. Ela me dá o comprimento, porque ela fala que é por metro cúbico, né? Ou por metro. E ela me dá também a temperatura interna, que é igual a 200. Temperatura interna é quanto? 200 graus centígrados. E a temperatura externa é igual a 20 graus centígrados. E a condutividade térmica do aço é 60,5 watts metro centígrados. Show de bola. Ok, essa questão aqui ela é bem razoável de se fazer, né? O que eu preciso saber? Encontrar a equação. Porém, eu preciso encontrar o que eu preciso só é colocar os valores na equação. Mas eu preciso encontrar os raios, né? O que ele me dá em forma de diâmetro. Ó, o raio externo é a metade do diâmetro externo. Então vai ser 0,1 dividido por 2, que dá quanto? 0,05. Então já tenho o raio externo. E o raio interno, como é que eu calculo? O que vocês acham? Como é que eu encontraria, vou dar um zoom aqui. Como é que eu encontraria o raio externo com essas informações aqui? Ou raio interno? Muito bem, senhores. Muito bem. Show de bola. Para eu calcular raio interno, o raio externo é igual ao raio interno mais a espessura. Isso é ponto pacífico, né? Que o raio externo é o raio interno mais essa espessura, correto? Todo mundo consegue ver aqui? O raio externo é o raio interno mais a espessura. Então, eu só irei diminuir. Menos T. Quanto que é o raio externo? 0,05. E a espessura se encontra onde? Aqui, ó. Portanto, vai ser 0,03 metros. Pronto. Encontramos quem? O raio externo. Aí o que acontece? Eu tenho todos os valores. Que eu posso encontrar aqui. E eu vou aplicar na equação da condução em superfícies o quê? Cilíndricas.
2πKL, variação da temperatura interna menos a temperatura externa, dividido por Ln raio 2 por raio 1. Ok? Vou chamar aqui de RE, né? Porque tem que ficar igual ao desenho. Raio externo, aqui, R raio externo pelo raio interno. Beleza? Então vamos, preciso de vocês agora. Ajude-me. Preciso da ajuda dos senhores. Vamos lá. Quanto que é a condutividade? Tá aqui, ó. 60,5. A espessura, o comprimento, 1. A temperatura interna é 200, ao passo que a temperatura externa é quanto? 20. Então, fica 200 menos 20. Aí eu tenho também o Ln. O raio externo é 0,05 e o raio interno é 0,03. Vamos lá? Ó, vamos lá. Vamos fazer por partes aqui, ó. Pra gente não se confundir. Se eu multiplicar todo mundo aqui em cima, esse por esse, dá quanto? Se eu fazer esse produto, vai dar 121. Não, faz o seguinte, multiplica isso aqui tudo já, aqui em cima. Não, é isso. Faz todo esse produto aqui, ó. Isso. Eu tô fazendo isso aqui porque na hora da prova vocês têm que fazer com calma. Não vou colocar todos os valores na calculadora não, senão vai dar errado. Vai dar 380. Vamos com calma, vamos ser didáticos. Não vamos na mãe, senão dá errado. 180, beleza. Aí aqui, ó, vou fazer bem bacaninha aqui, ó. Vai dar 1,667, que é a razão, de 5 por 3. Aí agora vocês vão fazer esses dois produtos aqui, só de cima. 380,13 vezes 180. Eu fiz aqui, deu 68,423,4. E esse LN deu 0,501. Aí, deixe-me ver para onde eu trago. Vou trazer isso daí. De novo, LN. Bateu, é isso mesmo que eu fiz, com calma. Mas alguém que quiser... Beleza, então vai dar um valor monstruoso aqui. Aqui, ó, 94,3 aproximadamente watts. Transformando em quilowatts, vai dar aproximadamente 133,9, tá? Só para aproximar. Show de bola? Ok? Então, o que eu calculei? Essa taxa de transferência de calor do meio interno para o meio externo. O que seria interessante? É essa taxa de transferência de calor. A perda de calor por metro de comprimento e de tubo. Fluxo. Não, o fluxo... Sim. Mas aqui que a gente faz, o que eu falei para vocês? Quando ele pediu fluxo, coloca a área igual a 1. Aí vai calcular. Se tu for analisar, é praticamente a mesma coisa. Entendeu? Por unidade de área. Taxa de transferência de calor por unidade de área. Não é por metro cúbico, metro quadrado? Sim. Entendeu? Não, aqui eu não usei. Tu viu que eu não usei. A taxa. Mas eu precisei calcular a área aqui, nessa equação? Não precisa. Aqui eu não preciso. Lembra que a gente deduziu a equação toda? Aí a área sumiu porque eu botei 2πRL.
aí eu trabalhei tudo em função do raio, eu não preciso calcular a área aqui. Só em... Que é 1 metro quadrado, né? O fluxo é a taxa de calor por metro quadrado. É isso. Por metro quadrado. Eu tenho uma parede aqui, eu calculo esse fluxo de calor por metro quadrado dessa parede. Ok? Ou se a questão quiser que tu te dá as dimensões totais dessa parede, aí tu vai dividir, tu vai fazer aquela equação aqui, ó. Ou tu vai fazer o seguinte, ó, vamos lá. Eu trago isso pra cá, pô. Aí eu vou calcular direitinho. Aí se ela me der as dimensões, tu coloca aqui as dimensões, ok? Mas geralmente, para tu fazer isso, tu vai ter que ter Não, dá para fazer por isso aí, se ele pedir a questão. É só dividir, dá para fazer por isso aí. Entendeu? O que eu fiz? Falei, gente, quando ele pedir por metro quadrado, coloca 1 para vocês não ficarem carregando Q sobre A, Q sobre A, Q sobre A. Entendi? Aí eu fui, entendeu? Tanto que eu fiz a primeira questão, lembra a primeira questão que nós fizemos? Aí eu fui carregando. Só que aquilo ali ficou maçante, ficar carregando aquela divisão. Sim, 1 metro quadrado, 1 metro quadrado. Sim, aí ele vai dar as dimensões, aí vocês fariam isso, ok? Por que eu não coloquei com as dimensões? Porque as questões, tanto de processo seletivo e do livro que eu estou usando, não está abordando isso, tá entendendo? Então eu vou na onde, como é que eles abordam, entendeu? É. Ok, eu acho que vocês entenderam aqui o algoritmo da conta? Agora a pergunta que eu faço para os senhores. 133,9. O que vocês fariam para diminuir essa dissipação de calor? Vocês são engenheiros do processo. Tá aqui, ó. Vocês estão perdendo energia. O processo, ele precisa ser melhorado. Aí o chefe de vocês fala, olha, eu preciso de uma solução para isso, porque o fluido, ele tá indo para, sei lá, a extrusora, qualquer outro processo aí, com uma temperatura menor do que deveria ser, com a energia menor que deveria ser. Aí o chefe de vocês pede para vocês solucionarem esse problema. O que vocês pensariam assim? Investimento. Exatamente. Vocês procurariam o quê? Um isolante. Aí vocês iam ver no mercado aqueles que atendem e também não seja muito oneroso. Ok? Então são situações que não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que essa aula venha servir para alguma coisa daqui uns 3, 4 anos. A gente não sabe, né? Vai que daqui a um tempo vocês estão trabalhando numa multinacional, viajando aí. Amém, né? Então tá aqui para isso, né? Ou então, melhor ainda, vocês empreendem e constroem o próprio negócio de vocês, que é melhor ainda do que ser, que é melhor ainda trabalhar para si mesmo, né? Eu tenho um aluno que ele se formou, ele trabalhava no Porto Chibatão, 20 anos. Aí ele se formou, aí fez um acordo com a empresa, aí ele pediu as contas, fez um acordo. Aí ele montou uma empresa, uma oficina mecânica e mais uma tornearia. Aí ele está prestando serviço, está ganhando dinheiro a rodo. E ele fala para mim, professor, não é eu que peço que vou oferecer o serviço, eles vêm para mim, que já é conhecido, então tá bem, tá ganhando dinheiro, mas assim, ele tem toda uma história que ele construiu lá, né, toda uma credibilidade, né? Então, gente, se puder empreender, é melhor do que ser funcionário.
Vamos lá. Vamos lá. Ah, essa segunda questão. Essa questão é interessante. Vamos lá. Eu tenho um tubo de parede grossa de aço inoxidável, que ele tem o quê? Um diâmetro de 2 centímetros interno e 4 centímetros de diâmetro externo. E é coberto com uma camada de 3 centímetros de um isolante. Ok? Se a temperatura da parte interna do tubo é mantida a 600 graus centígrados e a superfície externa está a 100 graus centígrados, ele também quer essa perda de calor por metro de comprimento. Ok? Show de bola? Essa questão é uma réplica da questão anterior, porém ele colocou o quê? O isolamento. Tirem os dados aí. Vocês querem tentar fazer? Tenta fazer. Ah, só depois da avaliação. Eu já mandei o gabarito. Eu mando a solução para representante depois. Não, porque querendo ou não, você serviria para dar embasamento, porque depois que eu fiquei com dúvida lá na resposta, entendeu? E aí, querendo ou não, isso primário eu penso, não, pô, e essa que eu utilizei, olha, eu posso fazer isso semana que vem. Ou então eu envio para. Porque senão, querendo ou não, por exemplo, você não faz isso. A gente vai fazer a prova, pelo menos eu vou fazer com dúvida. Porque teve coisa na questão que eu falei, ó, eu tenho certeza de tudo que está sendo falado aqui tá. Você não foi aqui comigo, eu te expliquei? Sim, só que não foi só uma questão. Qual foi? Tem uma questão, por exemplo, tem usa interpretação, só que interpretação ela pode. Tá, eu vou fazer essa questão e eu vou mandar para a representante a solução. Beleza. Tá bom? Vamos lá. O que vai cair na prova? O que está no slide. O que eu vou fazer? Mudar valores. Vamos lá, tentem aí. Uhum. Vamos testar aqui. Vou. Boa noite. Que interessante aqui, ó, uma tubulação de aço inoxidável. Aí vocês lembram do aço inoxidável? Qual é a característica dele? Ele é condutor e também qual é a grande característica do aço inoxidável? Não oxida, né? E o que é o aço? Ferro, carbono. Quando eu adiciono mais um elemento, o cromo, o que o cromo vai fazer? Ele vai inibir essa corrosão, né? Principalmente a corrosão por pitch. O que é a corrosão por pitch? Eu tenho um oxigênio da atmosfera. Ele entra em contato com a superfície. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma equação de óxido-redução. Vai formar uma espécie de pilha aqui. E esse elétron ele vai ser perdido. Nessa oxidação, começa a aparecer pontinhos vermelhos, que é a famosa corrosão por pitch. Aí o que acontece? Adicionando esse elemento de liga, o cromo, esse cromo vai reagir com o oxigênio e vai formar uma película protetora, que é o óxido de cromo. Essa porcentagem de cromo é em torno aproximadamente de 11%, de 11 a 13%. E ela não vai deixar com que o aço ele venha o quê? Sofrer esse tipo de corrosão.
E é por isso que os aços inoxidáveis eles são mais caros. Qualquer geladeira de aço inoxidável é cara, porque o cromo e o processamento na siderurgia. Então, importante aqui. Importante. Ah, Marcos, o aço inoxidável ele não enferruja? Existem situações que ele enferruja. A elevadas temperaturas, em alguns meios, em outros meios, contato com... Qual é o nome daquele elemento? Bromo, parece, se eu não me engano. Alta temperatura, porque vai ter uma corrosão intergranular. E tem outro meio que eu esqueci. Vamos lá? Tentem fazer aí. Informações que você vai ter que tirar: a condutividade térmica, o diâmetro, né? Interno, o diâmetro externo, a camada do isolante, a parede interna é 600 graus centígrados, superfície externa é de 100 graus centígrados e ele quer por metro de comprimento. Ok? Então, bizu, quanto que vai ser o comprimento? 1 metro. Ah, Marcos, eu quero carregar o L. Então carregue naquela integral lá. Naquelas. Aí dá para carregar, vai ser Q por L. Vai dar o mesmo resultado. Show de bola? Vamos lá? Eu tenho aqui anotado, a gente vai fazendo juntos. Você só me ajudando na calculadora aí. Vamos lá, senhores. O que eu tenho, o que eu posso abstrair de dados? Dados. Temperatura interna é de 600 graus centígrados. Show de bola? Então aqui, ó, temperatura 1 aqui é quanto que é? 600 graus. Eu vou ter a temperatura intermediária e eu vou ter a temperatura externa. Então eu posso encontrar também a temperatura externa, que é igual a 100 graus centígrados, ok? A condutividade do aço, que é 19 watts metro graus centígrados. A condutividade do amianto, que é quanto? Igual a 0,2 watts metro graus centígrados. A questão também, ela me ofereceu a espessura do amianto, não é isso? Que é igual a 3 centímetros. 3 centímetros é igual a 0,03 metros. Show de bola. Tem muitos dados aí, né? A questão também me oferece o diâmetro interno. Quanto é o diâmetro interno? 4 centímetros. Bem como que é igual a 0,04 metros. Bem como o diâmetro, o diâmetro 2, que é igual a 4 centímetros. Bem como o diâmetro 1, que é igual a 2 centímetros.
dividindo 0,2 metros. Show de bola aí. O que eu fiz? Eu retirei todos os dados. Todos os dados da questão aqui. Ok. Se eu quiser... Aí outra coisa. Ele fala, ó. Quando nós formos estudar convecção, nós iremos abordar mais o detalhe aqui, ó, a troca de calor do fluido com a superfície. Eu estou considerando somente a troca de calor aqui, ó, entre a tubulação. Só que na próxima semana, quando nós formos abordar o fenômeno de convecção, eu já vou adicionar mais um elemento. Aí vai ficar convecção, condução e convecção lá fora. Mas é só na próxima semana que nós vamos trabalhar esse fenômeno. Dito isso, eu posso analisar aqui, ó, somente as paredes como esse circuito aqui, ó. T1, T2 e T3. T1, T2 e T3. E essa é a taxa de transferência de calor. Beleza. Aqui, ó. Tá ok, gente? Vamos lá, para depois não perguntar. Tá aqui, ó. Tá ok aqui, galera? Alguém não entendeu aqui? Posso prosseguir? Show de bola. Então vamos com calma. Primeiro passo. Calcular os raios. Então, o raio 1 vai ser a metade do diâmetro 1. Que é quanto? Raio 1? 2 centímetros. Então, vou calcular aqui a metade, que vai dar igual a 0,01 metro. O raio 2, diâmetro 2 dividido por 2, que é 0,04 dividido por 2, que é 0,02 metros. Pronto. Encontrei os raios. O que eu preciso encontrar mais, gente? O raio do isolante, correto? Então, o raio do isolante. Então, o raio do isolante vai ser o quê? Como é que eu calculo esse raio do isolante? Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom para vocês. Como eu calcularia esse raio? Show de bola. Então, o raio será o raio 2 mais a espessura. O raio 2 mais a espessura. Mais a espessura. Quanto que é a espessura? Cadê onde está aqui? Está aqui, ó. 0,03. Então, portanto, o raio 3 vai ser igual a 0,05 metros. Mais uma vez. Dúvidas houve? Não? Posso prosseguir? Colega aqui da frente. Tudo certo? Então vamos continuar. A partir disso, eu vou para o segundo passo, que é o cálculo da transferência de calor. Segundo passo. Vamos lá. Cálculo da transferência de calor. Show de bola. Vou desenhar aquele mesmo diagrama, o qual nós fizemos agora. São 3, né? Não, são 2. São 2? São 2. Só 2. Então vamos lá. Aqui a temperatura T1.
temperatura 2 e a temperatura 3. Temperatura 3. Temperatura 3. Ele quer essa parte de transferência de calor. Vou fazer até melhor aqui. Vou botar aqui em cima para ficar esteticamente melhor. Ok. Pronto. Nós sabemos, para o regime unidimensional, a taxa de calor posso calcular por essa equação. O que é que dá para a gente fazer aqui? Onde aqui será T1 menos T3 e a resistência, como está em série, será que é a resistência do aço mais a resistência do isolante, que é o amianto. Que é o amianto. Ok? Show de bola aí? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão calcular a resistência de cada uma das parcelas. Então vamos lá, vamos de uma por uma. Resistência do aço. Vamos calcular a resistência aqui do aço. Resistência do aço. Como eu calculo? Vamos lá, Ln. Qual é a tubulação de aço nessa aqui? Vamos lá, Ln de raio 2 pelo raio 1. Dividido por quem? 2π condutividade do aço vezes L. Ok? Vamos lá. Quanto que vai ser o Ln? Quanto que vai ser o raio? Vamos lá. O raio 2 é 0,2. E o raio 1 é quanto? 0,01. Então eu encontrei aqui, ó. Vou fazer bonitinho aqui para ficar bacana. 2π. Quanto que é a condutividade? Cadê? 19. Fica quanto? 19. Ó, de novo. Por metro de comprimento. Eu posso ficar carregando esse L aqui na questão toda? Vai ficar Q por L. Vai dar para fazer isso aí. Eu quero ter esse trabalho à toa? O que é mais inteligente? Carregar o L? Carregar o L ou dar essa pista, que a questão já dá, que é por metro de comprimento. Vou trabalhar com 1. Pronto. Fazendo esse cálculo, vocês vão me ajudar agora. Quanto que deu aí? O que eu sugiro para vocês? Calcula o Ln em cima, acha um valor, calcula a divisão aqui, acha o valor e só faz a razão. Quanto que deu aqui em cima? 0,693. Show de bola. E aqui embaixo? 119,38. Portanto, a resistência do aço vai dar quanto? 5,8. O meu deu isso aqui, ó, mas acho que vai dar mais ou menos isso aí também, ó. Que eu usei um monte de casa decimal para ficar elevado a menos 5, não é isso? Menos 3, né? Menos 3. Menos 3, é isso. Exatamente. Eu carreguei, vou colocar aqui nem eu fiz aqui, que eu carreguei um monte de casa decimal para tentar ficar um pouco mais preciso. Show de bola? Isso aí foi a do aço. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a resistência térmica de quem? Do amianto. Aí vocês vão fazer aí também. Enquanto eu vou anotando aqui. Resistência térmica do aço. Vamos calcular agora a resistência térmica do amianto. Vamos lá. A resistência térmica do amianto vai ser o quê?
Eu vou analisar quem? Esse raio 3 e o raio 2. É isso aqui, ó. Então vamos lá. Ln R3 sobre R2. Show de bola? 2π KL. Vamos lá. Quanto que é o raio 3? 0,05. E o raio 2? 0,0. 0,02, né? 0,02. O raio 2? Tá certo, 0,02. 0,02. 2π. Quanto que é a condutividade térmica do amianto? 0,2. Show de bola. 0,2. Vamos lá, de novo o L. Estou repetindo isso aqui para não ter dúvida na hora da prova. Eu posso carregar esse L aí? Pode, mas vai dar trabalho. O que é melhor? O que é mais inteligente? Por metro de comprimento. Como é que eu tirei essa informação? A questão me deu o comando. Eu não quero ver mais do que a questão está me dando. Vamos ser cirúrgico. Por metro de comprimento. Então aqui vai ser o quê? 1. Show de bola. O que acontece? 0,02. 2π. Aqui, ó. Dá um zoom. Aí vocês vão encontrar quem? Vocês vão encontrar quem? 0, tá ótimo, 0,729. Eu carreguei só os só 3 números, só 3 casas decimais. Show de bola. Pergunta, de novo. Há alguma dúvida aqui? Então vamos prosseguir. Dito isso, agora podemos apenas... Caralho, que interessante. Eu vou mostrar um negócio para vocês analisarem aqui. Ó. Portanto, a taxa de transferência de calor vai ser T1 menos T3. Resistência do aço mais a do amianto. Temperatura interna será 600 e a temperatura externa 100. Beleza? Então vai ficar 5,805 vezes 10 elevado a menos 3 mais 0,729. Gente, olha o que está vendo aqui. Eu estou dando zoom aqui. O que vocês tiram de conclusão? Não vamos pensar na conta. O que vocês estão vendo aí de conclusão aqui? O que nós falamos tanto? Falamos tanto. O que vocês estão vendo aí de informação da resistência térmica? Muito maior do que... Olha do aço. Baixíssimo, sinal que ele é um material condutor. Então tudo aquilo que nós vimos está mostrando com o número aqui. Ok? Fazendo a conta. Depende, ainda não vi. Nenhumas aplicações. Eu ainda não vi nem. Eu sempre vejo abaixo de 0. Eu ainda não encontrei um dos exercícios que eu vi, que eu já fiz. Eu nunca vi, nem que seja igual a um. Mas deve ter. Existem milhões de materiais aí. Não, existe muito material. Olha, na ciência existem várias rotas de produção de materiais. Então deve ter material com muito isolante aí.
Você vai fazer uma rota, produz um material, aí um compósito, vai ter um compósito isolante. Então, não tem como afirmar. Eu acredito que alguém descobriu uma rota de desenvolver um material super isolante. Aí deve ter. Ciência aí, ela tá tudo vapor. Fazendo a conta aqui, ó, o meu, depois confere pra mim, confere pra mim. O meu deu 6,80, vírgula. Cara, vou deixar aqui não o meu aqui, vai ter pra vocês. Sim. Ó, senhores, P, tá? Questão nível médio, que pode acontecer aqui se enrolar na calculadora. Mas tirando isso, o raciocínio aqui é bem tranquilo. Gente, mais uma vez, alguma pergunta? Beleza. Agora, vamos para outro tipo de aplicação. Outro tipo de aplicação. Olha, eu tenho um cabo elétrico que ele tem 10 milímetros de diâmetro. Ele tem uma resistência elétrica, uma resistência específica. Ou seja, a cada 1 metro, a resistência dele é 0,001 ohm por metro, é a resistência dele. Aí esse material é revestido por um polímero, um material plástico, que tem 1 milímetro de espessura. Aí ele me dá o que? A condutividade térmica desse material. Aí vamos lá, olha essa condicional aqui, ó. Se caso a temperatura na superfície interna do revestimento é 177 graus centígrados e a temperatura na superfície externa é 120 graus centígrados, então determine a máxima corrente elétrica que possa passar pelo cabo. O que acontece? Não está anunciado, eu vou colocar agora. OBS. Considerar corrente contínua. Ok. Por que corrente contínua? Vamos lá. Constante. Ao tempo eu tenho a corrente, ela vai se manter constante. Se for uma corrente alternada, ela vai ter um formato senoidal. Ela vai ter o quê? Picos e vales. É isso? De modo que vocês estudarem em algum lugar da vida de vocês que essa corrente é uma função senoidal, que ela vai ter, pode ser calculado por uma equação parecida com isso, não é isso? Onde está em função do tempo e a própria frequência angular. Ok? Considerar como corrente contínua. Ok. Vamos lá. O que passa na cabeça de vocês agora nessa questão? Qual a ideia inicialmente? O que vocês fariam de imediato? Não. Esquece conta. Vamos trabalhar com raciocínio. Esse é o raciocínio matemático. Interpretação e vamos aplicar. O que nós estamos estudando? Transferência de calor. Aqui não vai ter o efeito Joule aqui? Esquentou, dissipa, não vai ter? O famoso efeito Joule lá? Vamos calcular essa taxa de transferência de calor? Taxa, por unidade de tempo, eu tenho watts. Se eu tenho watts, eu tenho potência. Se eu estou em corrente contínua, eu tenho aquela equação. P é igual a RI ao quadrado. Eu tenho a resistência térmica? Não tenho. Mas eu tenho a resistência elétrica. Ok? Aí eu vou trabalhar em cima dela. Questão muito legal de aplicação. Vamos lá? Posso prosseguir?
quiser anotar alguma coisa, vamos lá. A questão é legal, né? Muito legalzinha essa questão. Vamos lá. O que nós temos de dados? Dados. Vamos lá. Eu tenho o diâmetro dele, né? O diâmetro dele é quanto? 10 milímetros, né? 10 milímetros. Portanto, o raio vai ser quanto? 5 milímetros, calma, 5 milímetros, que é igual a 0,005 metros. Fiquem olhando se eu comer mosca em alguma conta, tá? O raio 2, eu posso encontrar por meio da espessura, né? Ele me deu uma espessura. Então, eu tenho essa espessura aqui, ó. Tenho essa espessura. Ó, tenho essa espessura. De modo que o raio 2 será o quê? O raio 1 mais a espessura. Quanto que é o raio 1? 5 milímetros. E a espessura ele me deu, que é 1 milímetro. Então o raio 2 vai ser igual a 6 milímetros. Que é igual a 0,006 metros. O que a questão me ofereceu de informação? A condutividade, que é quanto? Zero, muito baixo. 0,2, vamos lá, watts, metro Kelvin, né? Metro Kelvin. A questão também ela me oferece a temperatura interna, que é 177. E a temperatura 2, que é quanto? 120. E ela me deu também uma resistência elétrica, vou chamar de Rzinho. Vou chamar de Rzinho. Uma resistência de 0,001 ohm por metro. Beleza? Por metro. Show de bola. Vamos lá. Ele pergunta: determine a máxima corrente elétrica que pode passar pelo cabo. Show de bola. Pelo cabo. Pergunta. Faltou dado aqui. Comprimento, considerar comprimento, considerar L igual a 1 metro. Vamos trabalhar com 1 metro aqui, para facilitar a nossa vida. Tá aqui, por unidade de comprimento. Vamos considerar o L igual a 1, porque aqui, ó, é por unidade por metro, aí multiplica por 1, vai dar o mesmo valor. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou calcular essa taxa de transferência de calor. Aí cai na mesma equação, ó. Está ficando repetitivo já. Pela resistência, que vai ser o quê? T1 menos T2, Ln de R2 por R1, 2π, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. Aqui vai ser quanto? 177, 120. Ln vai dar quanto? Quanto que é o raio 2? Esse valor. E o raio 1, esse valor. 0,006 dividido por 0,05. Fecha parênteses. Fazer bonitinho aqui para ficar melhor. 2π. Aqui é 0,2. Vamos lá. Vamos lá com calma aqui. Vamos trabalhar aqui em cima primeiro. Aqui vai dar quanto? 57. Aqui, ó, eu já fiz, mas quem quiser conferir,
Para me ajudar, melhor ainda, dá 0,11823. Esse fator aqui, ó, do LN. E aí esse fator aqui embaixo, deu, no meu deu 1,256. Aí, fazendo a razão desses dois valores que se encontram aqui, ó, esses dois valores que se encontram aqui, no meu deu igual a 0,145. Tá faltando um aqui, né? 57 dividido por 0,145. Portanto, a taxa de transferência de calor é igual a 393 watts. Alguém fez a conta e encontrou um valor diferente? Se encontrou, me ajuda, que a gente já corrige aqui. É aproximado. Deixa eu botar aqui o valor de aproximado. Quanto deu teu? 92,9? Arredondado. Pergunta. Alguma dúvida aqui? Não? Ok. O que eu calculei aí? Uma potência, não foi? Taxa. É corrente contínua? Eu caio naquelas equações lá da eletricidade para a corrente contínua. Então nós vamos o quê? Aplicar agora essas equações. Então vamos lá. As equações que vocês utilizam lá para a corrente contínua, da diferença de potencial, não é isso? E eu tenho essa outra equação aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença de potencial, colocar onde? Nessa equação aqui. Partindo desse princípio, eu terei o que? RI ao quadrado. Show? O que eu achei aqui? 393. Beleza? A resistência, agora vamos lá. Eu tenho uma resistência específica lá, que é 0,00, são 3 zeros, né? Ohms por metro. Considerei aqui na questão o cabo igual a 1 metro. Portanto, esse R será o que? 0,001. Fazer passo a passo aqui para não ter dúvida. 1 metro. Vou fazer a análise dimensional aqui. E a resistência até a resistência elétrica aqui vai ser 0,001. Vou utilizar essa equação aqui, ó. Essa aqui é esse valor aqui, ó. Vai ficar 0,001 vezes 1 ao quadrado. Aqui é conta. 0,001. Aí fica como? Vou fazer essa razão aqui, deu quanto? Vai dar, sobe, vai ficar como? Como sobe? Vai ficar positivo, vai ficar 10 elevado a menos 3, vai ficar 10 elevado a terceira, vezes 393, né? Vai dar 393,000, não é isso? Aí, realizando a raiz quadrada, vai dar aproximadamente igual a ampere, olha isso aqui.
Maravilhosa essa questão. Maravilhosa. Né? Agora, se o cara quiser comprar, aí vai ficar mais legal. Eu queria trabalhar com potência. Lá ia ter outras equações lá da... Se já tiver isso aí, né? Essas historinhas aí. Hã? Sou mecânico e mestre em materiais. Por isso eu gosto de materiais, porque eu sou mestre em materiais. Então. Até vou entrar no doutorado agora em materiais. Hã? É, ele quer essa corrente. Corrente elétrica. Vamos lá. Máxima corrente elétrica. Aí eu falei, corrente contínua. Porque se ele colocasse máxima corrente elétrica, a tensão fica aqui. Ou seja, isso aqui ia ser igual a 1. Vamos parar. Senão eu vou ter que ficar lembrando vocês de coisa. Todas. Estudei todos os slides. Tudo pode estar. Essa disciplina é pesada, gente. Alguém não disse pra vocês, mas eu estou dizendo, essa disciplina é pesada. Ok? Tarefa para casa. É bom fazer isso aí. Ó, vou dar antes de pergunta. Vamos lá. Eu tenho um tubo de aço. Eu tenho um diâmetro externo de 1 polegada. Quanto que é 1 polegada? 0,0254 metros. É isso? Aí tem uma espessura. Agora já me dá o comprimento. Já me dá o comprimento. O R lá vai ser quanto? Porque antes, meu Deus do céu, vai me pegar. Eu coloquei um lá. Mas esse anterior. Comprimento de tubo. Como assim? O comprimento. Ele dá uma dica lá. Eu botei um, de novo. Vou botar aqui na gravação. Por que eu coloquei um? Porque não vão ficar perguntando. Aí, não falou. Ó, 1 metro de comprimento. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí ele dá o comprimento. Ele transforma aqui amônio, H3. Aí ele fala, a convecção da película interna é desprezível, ou seja, dentro do tubo tem amônio. Só que eu não vou considerar essa troca de calor do sólido com o fluido. Ele fica dizendo, então despreza, ele está falando. Isso é convecção. Aí ele fala, para o isolamento do tubo existem duas opções. Tem uma borracha com uma espessura e tem um isopor. Aí ele fala, é bom que ele é de aplicabilidade essa questão. Por razões de ordem técnica, o fluxo de calor não pode botar aqui taxa. O livro do. Ó, bota a taxa aqui. Aqui no. Botar aqui a taxa. Pronto. Ele está falando aqui, ó. A taxa de calor não pode ultrapassar quanto? Esse valor. Correto? Sabendo que a temperatura na face externa do isolamento é 40 graus, ele tem o quê? Primeiro, calcula a resistência dos dois isolamentos. Segundo, qual é a calcula a taxa de calor para cada opção do isolamento e diz qual que deve ser utilizado. Explicação isso aí. Para o que não deve ser usado, calcule qual deveria ser a espessura mínima para atender quem? Quanto que ele não pode
taxa de transferência, pode passar assim. Aí vocês vão fazer isso. Ok? Aí fica para casa. Ok? Não sei se... Vamos ver. Vamos ver. Opa! Ato falha aqui, eu riscando lá em casa e não apaguei. Gente, vocês pensam que o professor só vem aqui e pronto, não faz nada. Se tu duvidar, meu amigo, quantas noites viradas já tive? Não é pouca não. Vamos lá. Vamos trabalhar agora com superfícies esféricas, vasos de pressão. Então, vocês estão vendo uma esfera. Ele tem uma taxa de transferência de calor com a vizinhança, sistema vizinhança. Então, eu vou abrir essa esfera aí. Vou abrir. Então, vocês estão vendo que tem um raio interno e um raio externo, beleza? É uma casca, pensa numa laranja, só estou tirando uma parte. Aí agora, vocês vão ver uma aplicação, que são os vasos de pressão. Qual é a NR que trabalha com os vasos de pressão? Para ver se vocês lembram. NR13, beleza? Caldeiras e vasos de pressão. Dispersão. Show de bola. Eita. Vamos agora deduzir. Trabalhar com conta agora. Vamos se alongar aqui. Tá. Como é que eu calculo essa taxa de transferência de calor esférica? Vamos lá. Oi? Tô falando comigo não, né? Vamos lá. Nós vimos a equação da transferência de Fourier em uma superfície que plana. Aí temos essa equação que vocês viram lá. Essa aqui. Só que eu vou aplicar essa mesma equação de Fourier para uma superfície o quê? Esférica. Ô, cara, deixa eu ver como é que desenha uma esfera. Vou testar aqui. Assim. Aí ela é assim, né? Parece uma esfera, né? Dá pra enganar, né? Dá, mas dá. Tá. É uma esfera. Imagina que isso aqui é uma esfera. Imagina que isso aqui é uma esfera aqui. Imagina que tem um raio. Beleza. Essa esfera, ela tem uma área superficial lá da geometria. Não, pô, é espacial. 4πr ao quadrado, que é a área superficial de toda a esfera, assim, ó. Essa área superficial aqui, ó. Beleza? 4πr. O que eu vou fazer? Deixa eu trazer aqui, dar um zoom aqui, que eu tenho tudo redondinho aqui. É meu treinamento antes de vir pra cá. Antes de vir pra toda aula que eu faço. Vamos lá, vai ficar menos Ka. A variação de temperatura interna, tá vendo aqui, ó? Interna e externa. Interna e externa. E só que eu não vou, né? Aqui, ó, na condução nós estamos analisando a espessura da parede. Aqui eu vou analisar quem o raio da esfera, não é isso? O raio da esfera, aqui nas coordenadas cilíndricas. Beleza. A partir disso, eu vou começar a trabalhar agora. Vamos lá. Concentração. Área quanto? 4πr ao quadrado. Diferencial de T e diferencial de R. Vou trabalhar aqui, ó. Vou trazer esse delta R, essa diferencial de R para cá. E o R já trago dividindo. Aí ficou isso aqui, ó. Gente, alguma dúvida? Vou dar um zoom aqui para vocês raciocinarem.
Já? Matemática aí? Certo aí, todo mundo na matemática? Vamos lá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu tenho duas diferenciais, eu vou integrar. Vamos integrar os dois lados. Vou integrar o lado esquerdo e o lado direito. Quem são os limites? O raio interno e o raio que? Externo. Eu vou chamar de raio 2 e raio 1. E vai ser também temperatura 2, que é a temperatura da superfície, e a temperatura aí interna. Show de bola? Beleza. O que eu vou fazer? A taxa de transferência de calor em regime permanente é constante e ela vai sair da integral. Saiu. Saiu da integral. E ficou essa. E ficou menos 4π. K também é constante. E eu tenho que essa variação. O que eu vou fazer? Vou desenvolver as duas integrais. Eu vou primeiro trabalhar com essa aqui, ó. Eu vou levar essa integral para onde? Para cá, ó. Eu vou levar essa integral para cá. Estou trazendo. Então vai ficar o quê? R1, R2, beleza? Opa! R ao quadrado. Como vocês já fizeram o cálculo, isso aqui vai ficar bem tranquilo para vocês, né? O que vai acontecer? Esse cara vem desse jeito. Aí, ó, quanto que vai ser essa integral aqui? R menos 2 mais menos 2 mais 1. É assim que faz a integral? Aqui soma em cima também. Correto? Não é assim que vocês aprenderam? Aí eu coloco os intervalos. Alguma dúvida aí na integral, hein? Lá do cálculo 1 isso aqui é. Beleza. R ao quadrado. Então vai ficar o quê? R elevado a menos 1. Menos 1. R2. R1. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. R2 e R1. Alguma dúvida aqui, gente? Nessa conta? Alguma dúvida aqui? Não? Vou prosseguir. O silêncio, para mim, é sinal que entendeu. Ou não entendeu nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E vou colocar onde? Aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou trazer para colocar aqui dentro. Vai ficar Q menos R, R2, R1. E fica menos 4π K T1 T2 delta T. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar os intervalos aqui. Então ficaria como? Aplicando os intervalos. Aplicando os intervalos, ficaria como? Menos R2, não é isso? Menos R1. Aí aqui eu vou fazer direto, que eu sei que você já sabe isso aqui. Vai ficar T, né? Aqui, T2, T1. Aqui vai ficar 1 sobre R1 menos R2. Ok? Menos 4π K T2 menos... Tá com som, homem? 1
R1 menos R2. Então ficaria como? 4πk T1 menos T2. Pronto, a transferência de calor vai ficar essa é a fórmula para a transferência de calor para superfícies esféricas. De modo que, se eu fizer a analogia, temperatura interna e a temperatura externa, eu teria a resistência, e a resistência térmica ela será como 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por 4πk, pois a taxa de transferência de calor eu posso calcular sempre por essa equação universal. Pronto, eu acabei de deduzir para vocês a equação de transferência de calor para superfícies esféricas. Eu poderia muito bem só jogar para vocês, mas eu quero mostrar de onde vem. Certo? Posso prosseguir? Eu estou copiando, tá copiando aí, né? Essa é mais fácil de memorizar do que a cilíndrica. Show de bola? Ok. Então, nós acabamos de calcular a condução através de configurações esféricas. E essa é a equação. Vamos ver uma aplicação? Para a gente finalizar a aula? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um tanque de aço, que eu tenho uma condutividade térmica, e ele tem um formato esférico. Um tanque de aço, ele tem um formato esférico. Esse tanque de aço, ele tem um raio interno de 0,5. A espessura dele é de 5 milímetros e ele é isolado por uma lã que possui o quê? Uma espessura de 1,5 polegadas. Ok? A temperatura da face interna é 220. E a face externa do isolante é de 30 graus centígrados. Aí o que acontece? Após alguns anos de utilização, essa lã ela foi substituída por outro isolante, que também tem a mesma espessura. Só que foi observado que os engenheiros de inspeção, os inspetores, eles observaram que aconteceu um acréscimo de 10% na dissipação de calor. Dito isso, ele quer o quê? Taxa, vou botar essa taxa agora. Ele quer a taxa de transferência de calor calcula essa taxa, ele quer a condutividade térmica do novo isolante, e a letra C, ele quer o que? A espessura do novo isolante para que a taxa fosse a mesma. Vocês já estão cansados nessa aí. Para entender já foi difícil, fala a verdade. Já estão cansados vocês já, né? Mas vamos lá. Essa é a última. Vamos com calma. Aqui, ó. Vou ler de novo. Ele é um tanque, tem formato esférico. Aqui o tanque. Aí só que ele é isolado. Aí isolado. Beleza? Aí ele dá a espessura desse isolante. E
Com o tempo, ele trocou o isolante e colocou um novo, quase meio com a mesma espessura. Só que teve um aumento de dissipação de calor devido à troca desse novo isolante. Aí ele, na letra A, olha, eu quero que calcule a taxa de transferência de calor com o isolante inicial. Ok? Aí depois, na letra B, ele quer, olha, eu quero o coeficiente de condutividade térmica do novo isolante quando foi trocado. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui o reservatório esférico, e aqui está o isolante. Quais são as informações que ele me dá aqui? Ó? Eu sei que essa taxa de transferência de calor, vou botar aqui, que é o aço. Eu tenho o aço, e aqui é o isolante. Isolante. O aço e o isolante. Muito bem. O que ele me dá de informação? Ele me dá o raio interno. É 0,5. Ele me diz que essa espessura aqui, ó, do aço, do reservatório, que é uma esfera isso aqui, ó, uma esfera. Essa esfera que se encontra aqui, ó, essa esfera que se encontra bem aqui, ó, essa esfera que se encontra aqui, que isso aqui é uma esfera, ela tem uma espessura de 0,05 metros. Ok? Ele disse que é 5 milímetros lá no enunciado. Então é 0,05 metros. Então eu sei que o raio 2 vai ser o quê? O raio 1 mais a espessura. Então eu encontrei quanto? 0,505. Agora eu vou encontrar o raio 3, que é do isolante. Lembra? É a esfera. Não tem uma esfera aqui não, né? Mas uma bola. Ninguém tem uma esfera aqui não. Aqui, ó. Ó, vamos supor que isso aqui é a esfera. Imagina que isso aqui é uma esfera. Então aqui, ó, tem uma espessura. Então ele tem um raio externo, não é isso? E o raio interno que está aqui dentro. Aí depois ele coloca um isolante aqui, ó. Um isolante. Aí esse isolante está aqui, eu vou calcular o raio 3, que é esse raio isolante. Aí ele fala, qual é a informação que ele dá? Ele me dá, ó, o raio 3 será o quê? O raio 2 mais a espessura do isolante. Só que a espessura do isolante, a questão me ofereceu, que é quanto? 1,5, não é isso? 1,5 polegadas, correto? Então, 1,5 polegadas. Só que 1 polegada são quantos metros? 0,0254 metros. Então vai ficar o quê? 1,5 vezes 0,0254, que foi o que ele fez aqui, ó. Correto aí? Beleza? Com isso eu encontrei o raio 3. Raio 1, raio 2 e raio 3. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida aí? Eu só peguei os dados da questão e coloquei aí dentro. O que a questão me oferece? A questão me oferece a condutividade do aço e a condutividade de quem? Do isolante. Correto? Vamos lá. Então o que acontece? Ó? A temperatura interna é 220. E a temperatura interna é quanto? 220. Aqui a temperatura interna aqui, ó, é 220. E aqui é quanto? 30, que é a temperatura externa. Vou botar aqui com melhor. Aqui é 220. E aqui quanto que é? 30 graus centígrados. Pronto. É isso que ele quer. Ele quer essa taxa de transferência de calor. Beleza. Essa taxa. O que eu vou fazer? Vamos lá. Isso aqui vai ficar como? Se eu montar um circuito, vai ficar como? É só montar um circuito. Toda vez, ó.
Ó, resistência 1, resistência 2 e temperatura 1 e a temperatura 3. Temperatura 1 é quanto? 220. 220. E a temperatura 3 é quanto? 30 graus centígrados. Aí eu tenho a resistência do aço e a resistência do isolante. E ele quer que calcule essa taxa de transferência de calor. Aí nós já vimos que cai naquela equação geral. Aquela equação geral. Que está bem aqui, ó. Aqui que eu vou fazer? Vou calcular a resistência da esfera de aço mais a resistência da esfera do isolante. Aí beleza. E essa é a resistência do aço. E essa aqui é do isolante. Ok? Eu vou colocar os valores do raio 1, do raio 1 e do raio 2, do raio 2 e do raio 3, que nós já calculamos aqui, ó. Dividido por 40, condutividade, 4π. Aí você vai fazer essa conta marota, que vai dar basicamente esse valor aqui, a soma total. Eu já achei a resistência. E como a taxa de transferência de calor vai ser igual a diferença de temperatura pela resistência. Pronto, vocês vão achar essa taxa. Show? Ok? Alguma dúvida aí? Qual é o perigo dessa questão? Calculadora. Qual é a dificuldade da questão? É vocês errarem na calculadora ali. É a calculadora ali que tem que tomar cuidado. Aqui, ó, 1,5 aqui, ó. 1,5. Aí já fiz a multiplicação. Aqui, ó. 1,5, já fiz a conversão aqui, ó. Que é uma regra de 3 que eu fiz, né? Se for analisar, é uma regra de 3. 1 polegada vale 0,0254. Já fiz direto. Entendeu? Aí, o que acontece? Achou a letra A. Vamos lá. Agora, na letra B, estão assustados, né? Ele quer que vocês calculem a condutividade térmica do novo isolante. Ele não trocou por isolante novo? Tá aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí ele vai a gente calculou essa taxa de transferência de calor. Agora, se a gente colocar o novo isolante, ele quer a condutividade desse novo isolante. Aí você... Só que ele fala o seguinte, ó, quando ele trocou por um novo isolante, essa potência dissipada será o quê? 10% maior da potência inicial, que vai dar igual a 1,1 da inicial. Tá aqui, ó. Show? Como nós acabamos de encontrar que é esse valor aqui, ó, 687,41, eu vou só aplicar esse produto. Ok, eu achei a nova taxa de calor. Eu tenho a mesma equação que estava antes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a nova resistência total, porque eu troquei de isolante, né? Concorda que vai mudar? Troquei de isolante. Eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Eu vou achar quem? O novo carro. Aí o que acontece? Esse valor aqui nós já calculamos, ó. Tá onde? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, esse valor que nós calculamos tá aqui, ó. Aqui, ó. 0,0039. R1, R2. Vou colocar aqui, ó. A temperatura continua a mesma. Ele não mudou nada. Só aumentou foi o calor. A taxa. Aí aqui,
vou fazer toda essa álgebra que eu vou deixar para vocês fazerem, que vocês já fizeram o cálculo. Vocês vão encontrar esse valor aqui, ó, que é a nova condutividade do isolante. Questão maravilhosa. O que acontece? Eu achei a nova condutividade térmica desse isolante. Alguma dúvida aqui? Foguete. Tiro nessa. Na dúvida de pé. Não, isso é fogo. Ah, não, tá aí. Já ia falar besteira. Tá gravando aqui. Eu ia falar besteira. Já ia falar merda já. Vamos lá. Já ia. Vamos lá, beleza. Achei a nova condutividade térmica. Vamos para a terceira questão. Agora é o seguinte, ó. Ele está perguntando. Tá aqui a esfera. Eu coloquei um novo isolante. E ele quer saber, olha, desse novo isolante que tu colocou aqui, ó, qual seria a espessura desse novo isolante aqui, ó, para manter aquela mesma taxa de calor que estava antes. Aí é a mesma coisa, gente, ó. Qual era a taxa de calor antes? Não era essa aqui, ó? Ó, bota aqui, ó. Estou assustando vocês, né? Calma, gente. Ó, olha, presta atenção, ó. Qual é a taxa não era essa aqui, da lã? Eu troquei pelo novo isolante, aí aumentou para isso aqui, ó. Agora, qual seria a espessura desse novo isolante para manter a mesma taxa? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão achar, você já tem a mesma taxa aqui que vocês estão vendo. Exatamente. E a taxa, vocês vão achar um novo R aqui, ó, um novo Rzão. Beleza, tu pegou a ideia. Pegou o outro R, o Rzão. Só que o R, presta atenção. Esse Rzão que tu vai encontrar é do centro para cá, ó. Aí tu vai achar esse novo R. Vai dar esse valor. Só que para eu achar a espessura desse novo isolante, eu vou ter que subtrair R3', que eu achei, menos o R2. Aí eu vou encontrar a nova espessura. Que seria quanto? 4,22 centímetros. A questão aqui é, aquela para fechar assim com chave de ouro, né, mano? Maravilhosa. Muito boa. Gente, alguma dúvida aí? Não é difícil, é muito cálculozinho. É isso aí que pode confundir. Eu vou finalizar a gravação aqui, tá? 1h30, depois eu já coloco no YouTube lá.